A terra representa a vida minha e tenho certeza que quem é agricultor quer a terra para viver. Para mim, a terra representa a vida. E a terra, para mim, é um dom de Deus. E a terra é importante porque sem a terra nós não podemos produzir o alimento para se sustentar, para a família, para todos nós. Não é só para um, é para todos nós. O trem de ferro rasga os sertões de Santa Catarina, trazendo capital internacional. Por trás da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande está a Brazil Railway, uma multinacional do norte-americano Percival Farquhar. Poderoso, Farquhar explora outros setores vitais ao desenvolvimento do Brasil, como telefonia, portos, navegação fluvial, energia elétrica e a ferrovia Madeira-Mamoré. O governo autoriza a Brazil Railway a ocupar as terras que estão na faixa de 15 quilômetros para cada lado da ferrovia que corta o sul do Brasil. Caberá aos norte-americanos promover a colonização estrangeira nestas terras num período de 50 anos. Farquhar cria em 1909 a Southern Brazil Lumber, colonizadora e segunda maior madeireira do mundo. São 6.700 quilômetros quadrados de terras que os norte-americanos querem ocupar de qualquer jeito. Estas terras, consideradas devolutas pelo Estado, já eram habitadas pelos caboclos ervateiros e pequenos e médios lavradores. Impossibilitados de legalizarem as suas terras, por ignorância ou por total falta de recursos, os lavradores perdem tudo para os americanos, coronéis e poderosos ligados ao governo. Havia muita terra na mão de poucos. O governador de Santa Catarina, Vidal Ramos, e o vice-governador do Paraná, Afonso Camargo, facilitam os negócios de Farquhar. Rui Barbosa também trabalha para o norte-americano. Muita terra foi comprada por pouco dinheiro, para ser vendida por muito. O sertanejo fica à mercê dos poderosos. O novo ordenamento social e econômico, trazido pelo capitalismo, tira do caboclo a terra e o trabalho. O choque é tremendo. A situação se agrava com a dispensa de 8.000 trabalhadores da estrada de ferro no final da construção. São homens recrutados no centro e norte do país e que agora estão sem destino. Ao mesmo tempo em que as forças mais modernas do capitalismo internacional agem no sertão, o povo vive a sua caridade buscando conforto para o corpo e para a alma num curandeiro, José Maria, que muito tinha de semelhante a outro monge,
o João Maria, padrinho de muitos caboclos e que eles acreditavam estar encantado no Morro do Taió. Desassistido pela igreja, que vivia em aliança com os poderosos, o povo da região se volta para a elaboração de uma mitologia própria. Sua crença é fundada na natureza e nas fantásticas histórias do rei Carlos Magno e os 12 Pares de França, o livro mais conhecido no sertão. Disseram a notícia do povo, né? Notícia do povo. Vai arrebentar uma guerra, porque o tal de José Maria chegou na casa do Praxedo Gomes, era um negociante muito forte que tinha ali, onde vocês estiveram lá agora. E chegou lá e está esperando um exército de São Sebastião, que vem vindo, que vão levantar uma guerra por aí. Os insatisfeitos da região de curitibanos fazem um ajuntamento em Taquaruçu. O coronel Francisco Albuquerque, há 8 anos na chefia do município, é identificado como inimigo do povo. Há revolta. Ameaçado no poder, Albuquerque pede ao governador Vidal Ramos, seu compadre, que mande tropas. O movimento é tido como um novo Canudos. Os caboclos teriam proclamado a monarquia nos sertões. O monge José Maria é o líder. A notícia da chegada das tropas dispersa o ajuntamento. O monge José Maria, acompanhado de um pequeno grupo de crentes, foge para o Irani, em terras contestadas. O Paraná quer que os seus limites sejam os rios Canoas, Pelotas e Uruguai. Santa Catarina defende suas posses até os rios Peperiguaçu, Negro e Iguaçu. A questão de limites está na justiça. O Paraná decide mandar tropas para o Irani. O coronel João Gualberto Gomes de Sá e o regimento de segurança se deslocam para a região. Levam cordas. O coronel quer trazer os presos amarrados pelo pescoço até Curitiba. Mas uma tarde antes, eu vi essa conversa. Que o José Maria disse para ele: Fabrício, o sujeito a morrer. Ele foi de tarde na igreja aqui, rezou uma missa. Depois que ele soube que os homens estavam ali, ele foi na igreja, rezou uma missa, porque disse que ele rezava uma missa muito bem rezada. E disse para eles, ficou na porta da igreja e disse: minha gente, eu vou morrer. Diz, mas vai ficar alguém para atender vocês. Diz, daí que disse que ele chamou Fabrício e disse: Fabrício, você, diz, eu vou morrer, você pegue as minhas armas, pegue alguma coisa e volte com esse povo, volte para o sertão de novo e não mexa com ninguém. Continua o mesmo ideário que eu tinha. Desatendi esse pessoal, porque diz, agora está sujeito a ferver pior. No dia 9 de outubro de 1912, um grupo de 64 soldados, sob o comando de João Gualberto, ataca o monge e os sertanejos. A Batalha do Irani acontece nas primeiras horas da manhã, no Banhado Grande. A tropa de segurança é derrotada. Morrem João Gualberto e José Maria. Todo mundo amedrontado, o senhor vê no meio do sertão dar uma coisa dessa, né? Então daí que no outro dia que eles foram lá, aquela tarde eles se juntaram, os moradores daqui, e vieram dizer agora, vai deixar essa gente lá que os corvos comam, tem uma pena. Então foram lá e fizeram o dito valo no banhado e jogaram aquela gente que estava ali. O José Maria eles pegaram, botaram lá de parte
fizeram o quadrinho que eu conheci, o quadro. Na mesma época, a multinacional Lumber do norte-americano Percival Farquhar funciona em Três Barras e começa a mudar a região. É a maior serraria da América do Sul e processa cerca de 300 metros cúbicos de madeira por dia. Suas reservas se espalham por 3.300 quilômetros quadrados na região contestada. É um colosso que emprega cerca de 800 homens e muita tecnologia. Com uma estrada de ferro particular, as máquinas entram até 20 quilômetros no mato. Com a Lumber e a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, Percival Farquhar domina mais de 10.000 quilômetros quadrados do território disputado. O herbateiro é expulso das terras controladas pelos americanos. Os habitantes do contestado buscam alternativas próprias. Fanatismo, nós não estávamos em casa, nós estávamos trabalhando, fazendo uma mangueira cá na Liberato. E daí eu estava de José Tigres contando que lá tinha uma reunião de gente esperando o tal de José Maria, que quarta-feira ia aparecer. E a quarta-feira, meu pai não queria ir, nem por nada, mandou que debandasse aquela gente. Mas daí o tal de José Tigre teimou, levou ele, né? Chegou lá na quarta-feira, não apareceu o José Maria nenhum, que era o José Maria que tinha morrido lá no Irani. Disse que morreu, não sei, outros dizem que não. E começou daquele jeito. E foi indo, né? Foi indo, foi aumentando, e foi chegando gente, e foi formando um exército, né? Eu estava dançando um baile num lugar chamado Taboão, na casa do velho Fritz. Então, nós estávamos dançando o baile, pessoal de baile, né? Tivemos uma carreirada ali, e aí fomos dançar o baile lá. Quando foi, depois da meia-noite, alguém começou a bombear. Daqui a pouco um disse para mim, disse para os outros companheiros ali, passou o velho Zébio, um pessoalão que foi para o Taquarussu. José Maria ressuscitou no Taquarussu. Viu como é? E aí já começou aquela... Tudo no nosso baile ali, daqui a pouco, chamamos uns 10 ou 12 ou mais, sumia ali. Porque começou com folia de virgem, né, do vinhador. Então ali era o tal de Zé Manuel Zébio que dava as ordens, e a tal de Teodora não sei do que também, acho que é do mesmo Zébio, que dava as ordens. Você deitava no meio da casa e cobria com lençóis, né, e flores bastante em cima, daí nós levantamos dando as ordens para o povo, determinando o povo. E ali foi começando. Pois o João Maria avisou o falecido meu pai, diz, olha, compadre Batista, vem um tempo que vem ilusão no povo. Eles vão chamar muito por João Maria, mas João Maria não pode valer. E era nesse tempo do fanatismo. E esse tal de Antônio velho Zébio, que as filhas dele foi que inventaram. Aumenta o número de descontentes. A grande maioria é justamente da vila de Curitibanos, onde o coronel Albuquerque manda com todos os poderes. Passou um ano do combate do Irani. Foi e viu o fanatismo que estava, aquele projeto. E eu na escola ia vendo falar naquilo, vendo falar. Diz ele, o Albuquerque, diz, padre, era o padre Rogério. O padre Rogério disse, você vai rezar Santa Missa lá, vai até lá e aconselha esse povo que não consigam isso, que debandem isso lá. Isso não vai dar certo. Vai acontecer como aconteceu em Irani, que morreu o comandante do Jagunço e agora está em outra vez, como é que pode ser? Foi lá, quiseram matar o padre, mas não mataram. E os jagunços não gostavam de padre. O padre Rogério Milhouse não consegue a dispersão.
um novo ajuntamento se forma em Taquarussu, onde o povo continua esperando a volta de José Maria à frente do exército encantado. O clima é de hostilidade e fanatismo. As tropas fazem um novo ataque. O soldado toca a corneta, entra em forma e marcha sem saber onde é que vai. E eles tinham pau, eles tinham a arma que tinha era facão de pau, espada de pau. Mas pularam na força lá, né? Mas era um valente. Lá. Era um valente. Não, mas a café que estava podia ser que desse isso, mas café que estava, então, aí o povo nem que morresse. Os jagunços vencem em Taquarussu e passam a se chamar pelados, com cabelos curtos, sem barbas, sem terras. Seus inimigos são chamados peludos. O movimento fanático é uma ameaça ao avanço capitalista na região. Os pelados vão para Caraguatá, onde lavradores perdem suas propriedades para comerciantes ligados ao governo. A mudança foi determinada por razões de segurança e por conflitos de terras. Ricos negociantes de Florianópolis recebiam imensas áreas em troca de dívidas. Os sem terras aderem ao movimento. Em Taquarussu, permanecem poucos homens e um grande grupo de mulheres, velhos e crianças. As crenças mágicas dos caboclos de nada valem. A metralhadora do inimigo faz o massacre. Eles avançavam, era mulher com bandeira e tinha que atirar, nós estavam atirando. A gente vai gritar, mas o quê? Eles foram naquele rancho, tudo. Ao se espalhar pelo sertão a notícia do massacre, o medo e o ódio tomam conta dos sertanejos. O futuro da guerra está determinado. Aos poucos predomina a ideia de que ninguém morreu em Taquarussu. Os jagunços agora lutavam no exército encantado de São Sebastião. Ao mesmo tempo em que a fé do fanatismo é fortalecida, o movimento assume uma feição mais militarizada. Surgem os piquetes coercitivos que buscam gado e novos fiéis. O Conselho dos Velhos, formado por líderes como Chico Ventura e Elias de Moraes, discute os rumos da revolta, determinando a guerra e o messianismo. Os pares de França, inspirados nas histórias do rei Carlos Magno, transformam-se em tropa de elite. Mas eles não queriam matar os peludos, como eu disse. Eu que entrasse lá, ficava. Entrou o soldado lá também, ficou. Mas depois que eles se viram também massacrados, o que é que eles viram fazer? Eles também queriam se defender. Né? Um mês depois do massacre, vem o primeiro ataque a Caraguatá. Em Caraguatá foi o soldado que se forma e a corneta que trabalha. Né? Mandaram avançar, né? Avançaram e outro foi. Teve um coronel Gameiro, que era a outra força que formou duas colunas para atacar por cima, né? Ele foi, vinha um grupo de jagunços a cavalo vestido de mulher e quando viram era um homem de facão. Teve que tudo se dispersar e correr. Naquela não estava cá embaixo. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui ferido aqui, no hospital de sangue, os jagunços entraram no hospital de sangue, era no mato, né? Aí ainda mataram 2 soldados que estavam feridos, e tem um médico que teve que bater bala. Os caboclos assumem a fama de invencíveis. Quando o Caraguatá, quem mandava já não era Zébo nem Teodora, era a Maria Rosa, que comandava a força, era uma menina, né? A Virgem Maria Rosa desloca 2.000 famílias e 600 cabeças de gado para Pedras Brancas.
antigos poceiros defendem suas terras. Os coronéis paranaenses, Fabrício Vieira e Arthur de Paula, querem tomar o Vale do Timbozinho, rico em madeira e erva mate nativa. Muito da economia do Paraná e de Santa Catarina vem do mate. A guerra se amplia. O exército manda o general Carlos Frederico Mesquita para assumir o comando de uma nova investida contra Caraguatá. O militar é auxiliado por vaquianos do fazendeiro paranaense Fabrício Vieira, envolvido em inúmeras negociatas de terra. O general que comandou, um general Mesquita, do Rio Grande, veio com um regimento já. Tudo eles bonitos, bem trajados, bem vestidos, soldados, tudo. E nós até pegamos a troça e digo, olha, vocês vão se ver apurados com isso. Digo, porque essa roupinha aí fica já, nós estávamos tudo estraçalhados. Não recebia uniforme, né? O padre José Lerner passa ao general Mesquita informações detalhadas da região. Para o general, o sacerdote agiu com lealdade e fidelidade dignas de um apóstolo de Cristo. Das batalhas eu era tamboreiro. E o que fazia o tamboreiro? Só batia na hora dos entreveiros. É a mesma coisa que o exército, assim, nós batemos, né? Nós batemos na avançada, tem que bater, né? Avança e avança, e aí é no facão. Corneta não se sentia, fizeram confusão, os alguns tinham corneta também. O general se retira com os seus homens. Ela pegou umas cartas lá que comprometia certas autoridades aqui, que eu não vou dizer. Mas que carta do que era isso? Carta que ele foi, o general, isso eu ouvi ele dizer, que não estava para caçar políticos. Não sei o que ele disse do lado político que via naquelas cartas. Que era um carta... E retirou-se, retirou as forças. Ele foi embora. O capitão Matos Costa permanece na área com 200 homens. O objetivo é proteger as obras finais do ramal ferroviário Porto União São Francisco. Com a ferrovia concluída, a madeireira Lambert melhoraria o seu desempenho nas exportações. Matos Costa descobre um derrame de notas falsas envolvendo o coronel Fabrício Vieira. O capitão compreende que a luta dos revoltosos é pela posse da terra, contra os coronéis e suas injustiças, e tenta a pacificação dos revoltosos. O juiz de paz, Elias de Moraes, apresenta como condição para o fim do movimento a morte dos coronéis Fabrício Vieira, Francisco de Albuquerque, Afonso Camargo e muitos outros. Francisco Alonso de Souza assume a liderança do movimento. A revolta cresce cada vez mais. Era muita gente, sabe? Pois tinha o Conrado, que tinha um batalhão de gente. Tinha o Vinuter, tinha outro batalhão de gente, que era do Paraná. Isso quando entrou no fanatismo, entrou com 600 e poucos homens, tudo armado, né? E tinha o tal delegado, que tinha outro batalhão de gente que acompanhava ele. Tinha o velho Zebo, que tinha outro batalhão. Meu pai também tinha outro batalhão. Tudo tinha um pilotão, uns tinha 400, outros tinha 600, outros tinha 1000. Ih, até nem se sabe contar, né? A guerra atinge Canoinhas. Lideranças como o auxiliar de promotor Antônio Tavares e os capitães da Guarda Nacional, Bonifácio Papudo e Aleixo Gonçalves, entram no movimento. Com eles estão os explorados. Em Curitibanos, 46 opositores do coronel Albuquerque, entre eles Paulino Pereira, também entram na luta. Quem está fora dos redutos é inimigo. Porque quando o avião estava fechado as guardas. Não tem tempo de escapar.
A senhora morava onde essa época? Morava no Barril Branco. E dali vocês estavam saindo para onde? Estava saindo para Rio Negro, gente do papai. Mas não teve tempo, quando nós vimos. Estavam querendo escapar. Nós estávamos fechados, as guardas, quando nós demos a corda, estava fechado, não deu mais tempo de sair. E a solução? Daí foi só se entregar para os jagunços, ficar acompanhando a vontade deles até o fim da guerra. Esse povo daqui tudo foi. Tudo foi. E de um tempo em diante, o que não queria ir, eles vinham buscar. E se não queria ir, matavam tudo. Mataram ali uma família inteira. O Jorge Caetano. Ele disse que não ia para o reduto com a família dele, não ia. Gente no Campo Alto, cuidando, e nós saímos lá tudo. Essa Meu família pai, era grande? eu tinha o meu pai, aqui dentro tinha mãe, pai, meus irmãos, saíram tudo, estavam tudo sofrendo para as estradas para mandejar junto. Você vê que eles fizeram um banditismo grande, não é? De fazer os fatos de suplantações, de deixar em casa, tudo. Dona Sérgio da Esperança era um povo tão trabalhador. Perderam. Eles perderam só para matar. Perderam o meu cunhado, meu irmão, e meu primo e mais outro. A menininha. E por que prenderam? Nós estávamos, queria entrar no acampamento, a noite inteira. E por que o senhor não queria ser jagunço? Aquela religião para mim não servia. Porque a religião não era boa? Não era boa. Aquilo foi a coisa que entrou no meio. Que coisa? Aquele banco. Não sabe o que é o banco? Coisa ruim? É. Eles enxergavam a presta do mato assim. E olha se José Maria onde está. Nada. É a presta do mato. Os trabalhos de construção da estrada de ferro Porto União-São Francisco são suspensos e 1000 trabalhadores dispensados. Muitos vão para o jaguncismo. A luta se torna mais violenta. Gostava de fazer uma mira quando a chupeta fazia, eles vinham em cima das árvores, assim, longe, aquilo atira 2 milímetros, ela põe com o atirador, ela vai, traz o binóculo, traz, e tem uma cruzeira que naquele dos engenheiros, né, traz bem perto, encostada, puxou e pode ficar, firmar, olhar, tá certo. E quanto o senhor acertou com a luneta? Ah, não sei. Mas acertava na testa mesmo? Pra mim, quando era uma coisa, eu acho que acertava, porque saía uma fumacinha lá na cabeça dele, e eu dizia, Deus te pague, te perdoe. Nunca tive medo. Nunca tive medo. Depois que mais de se meter numa luta aqui, não tem medo. Agora se está estendido 3.000 soldados aí e é para avançar, a gente avança, né? Se morrer, morreu. Se não morrer, venceu. Eu que eu vi quanto gente perde a noção. Quando o soldado chegava, pegava, eu vi também isso, em combate, pegava a criança, porque depois tinha o tal tenente Pitiguara, que só mandava, sabia da ordem, mata. Era a ordem dele, mata. Porque fazer com preso, mata. Ele não queria que fizesse mais preso. Mas jogava a criança assim, outro espetar no baioneta. Às vezes sonhava, meio apurado, né? Me escapando sempre. Com que batalha que o senhor sonhou? Ih, mas sonhava quase com tudo. Quando dava batalha, a gente sonhava, dava furo, né, no sonho, né? A gente se intimidava, né? O quê? O camarada se meter no meio de uma força, aí um tambor velho, O fio que fica tudo é louco. Na pegada parece que perde. O que o senhor sentia a hora que o senhor via que chegava a hora de começar a brigar? Já estava com o corpo quente. Mas não dava um frio na Já barriga? pegava a vanguarda no que saíam os primeiros tiros. Saíam os primeiros tiros lá. No mato, a gente sente um calorzinho que sobe assim. E aparece, desaparece, meu anúncio. Em setembro de 1914, comandando um grande piquete, Francisco Alonso ataca a serraria da Lambert, em Calmon. Destrói a estação São João e instalações da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.
Deixam uma inscrição pedindo terras e atacando o governo. Matos Costa é morto no confronto com o piquete jagunço. Sua tropa é dizimada à beira da estrada de ferro. Os jagunços controlam 28 mil quilômetros quadrados. O número de revoltosos chega a 20 mil. Que eles falavam, né? Por causa que a Lumber pegava, derrubava os pinheiros, né? Era parece que com máquina, eu não vi, né? Derrubavam com máquina. Né? Pinheiro parece que vinha com galho, com tudo. E aquilo vinha fazendo roça. Eles tinham os ervais, mas não eram plantados, eram ervais do mato. Aquilo estragava o ganho dele, o caboclo. Era isso que eles tinham. E que tinham aquela posse que tinha dado para os estrangeiros, que eles deram aquela posse de 15 quilômetros, parece, de cada lado. Isso eu não acredito, né? Eu não sei, mas 80 metros de cada lado era respeitado a estrada de ferro aí. São Paulo, Rio Grande, né? Agora aqueles matos não eram pinhal. Você conheceu gente que tinha saído dessa terra? É. Não, eles foram para o Jagunço. Veio 2 argentinos da Argentina. Um trabalhava com esse negócio de bomba de dinamite, de pichar no meio das forças. E o outro não, esse outro veio explorar, né? Esse foi embora. Mas eles chegaram a jogar bomba alguma vez? Jogaram. Aquele que fazia aquilo fazia muita bomba. Aonde que foi? Aí em Santa Maria, né? Largavam aquelas bombas no meio, depois ficaram até com medo porque de matar os mesmos companheiros. Aí não fabricaram mais. Mas chegaram a matar soldado com bomba? Mas você não matava, pois é cheio de tudo quando era caco, né? Pedaço de ferro. Como é que tudo, eles né? faziam essas bombas? Agora eu vi as bombas feitas. Aquilo era feito, enviado um papelão, né? E depois enrolado bastante papel, né? Agora, bem certo, eu não sei contar. Mas tinha um lugar que era só, por cima era só caco de vidro, caco de pedaço de prego, tudo quanto era coisa. Então era amarrado. Quando explodia, aquilo saltava tudo, né? De onde dava era um golpe na pessoa. O juiz de paz Elias de Moraes escreve cartas a antigos revolucionários federalistas. O conflito seria uma revolução permanente, com 5 mil homens em armas trabalhando na criação, plantação e coleta de mate. O arrebanhamento, como era chamado o saque, supriria as outras necessidades. Um trigo de povo ia tomar conta do Brasil inteiro, para mandar aqui, né? Só que se ela gostasse tudo, né? Em fins de agosto de 14, o general Setembrino de Carvalho, veterano de Canudos, assume o comando de 7 mil soldados para exterminar com os revoltosos. Encontra a tropa arrasada e o mito de que os jagunços são invencíveis. O general quer derrotar os rebelados com um cerco cada vez mais apertado. Setembrino decide também utilizar aviões de reconhecimento. É a primeira vez que a aviação atua militarmente na América do Sul. O tenente Kirk, responsável pela operação, morre no primeiro voo. No dia 26 de setembro, o general lança manifesto aos habitantes da área. Aos que se entregarem, o Paraná dará terra e trabalho. No mesmo dia, um piquete ataca curitibanos. A cidade é incendiada e os títulos de terra destruídos no cartório. Os jagunços vieram vingar o massacre de Itacoaruçu, atribuído ao coronel Albuquerque. Aleixo Gonçalves ataca Canoinhas, Papanduvas e Itaiópolis, incendiando e destruindo mais documentos de terras. No dia 29 de setembro, os revolucionários atacam a grande serraria da Lambert, em Três Barras. Os americanos formam milícias. O ataque é repelido. A próxima investida é contra a colônia de imigrantes do Rio das Antas,
da Companhia Americana. No dizer dos caboclos, a terra era dada para gente da Europa e os brasileiros ficavam sem. Francisco Alonso não volta do combate. Assume a liderança do movimento Adeodato Manuel Ramos, conhecido como Leodato. Ah, se ficasse na mão do Chiquinho Adonso, aquele negócio ia longe, né? Porque aquele sabia mandar, né? Aquele mandava bem certinho, determinava tudo, não gastava bala de várzea e dava as ordens dele, tudo como era para dar, né? Apartava os piquetes para fazer guarda para um lado e para outro e só brigava na grande necessidade, não. Eles não iam saltar aí numa cidade aí para morrer. O Chiquinho Adonso, ele morreu lá porque ele foi no Rio das Amas, não foi a briga, né? Chegou lá, tinha uma trincheira, né? Lá e morreu tudo ele, escapou só o Leodato. O Leodato veio gritando, viva José Maria, viva o falecido comandante Chiquinho, quem recebeu as ordens foi hoje, um dia fui eu. Um pé rachado, que ele não tinha nem sapato. Pé no chão, sapato, um chapéu velho de paia tudo rasgado, né? E da cunada, os crespos pegaram ele, levaram lá para cima, da cunada ia que era um piningrina, numa botina de pelique, chapéu impermeável, né? Terno de caçemira, bem vestido, e o bichinho tomou conta. Foi bem assim. Em Canoinhas, 2.000 militares não conseguem sair da cidade devido aos ataques, quase todas as noites, por um mês. Adeodato transfere o reduto para Santa Maria, um local inexpugnável, fortificado por densas florestas de pinheiro e embuia. Neste lugar considerado sagrado, todos seriam imortais. Do antigo reduto de Caçador Grande até Santa Maria são 9 quilômetros. Pouco a pouco, as casas ocupam ambos os lados do caminho. As que matavam 30 boi por dia. Pois morria gente lá, às vezes morria gente, sabe que deu uma febre muito forte. Enterrado 30 pessoas por dia. Veja que tamanho era. Era muito grande. E aí embaixo, eu estou contando, é 10.000 pessoas que tinha, né? Eu ajudei a contar, mas nem me lembro mais. Sei que deu 10.000 pessoas. Rapaz de homem. Mulher não se contava. Mulher não brigava. Em dezembro de 1914, o general Setembrino faz um novo apelo aos revoltosos. Desta vez não promete terras, somente trabalho. Setembrino consegue a rendição de Henrique Wallan, o alemãozinho, desertor da Marinha de Guerra alemã e figura contraditória. Alemãozinho se rende com seu piquete e dá preciosas informações aos militares. Oficiais tentam negociar também a rendição de Antônio Tavares. A razão da sua luta é ver cumprida a sentença de limites que dava ganho de causa a Santa Catarina. O reduto de Tavares é destruído. O cerco fecha. Nunca ninguém soube o que era que fosse aquilo. Porque tinha aquela ordem. A ordem acabou-se, né? Porque foi matado gente de lado a lado bastante. No lado dos peludos, pegavam jagunços e matavam tudo também. Em janeiro de 1915, ampliam-se as rendições nas fileiras jagunças. Ao todo são 3.000 que se entregam, a maioria velhos, mulheres e crianças. Bonifácio Papudo e seu grupo se rendem. Mas isso não significa o fim do movimento. O destino dessa gente varia com o caráter de cada oficial. Muitos prisioneiros são libertados. Outros servem de mão de obra barata aos fazendeiros do Paraná e de Santa Catarina. Em Canoinhas, o vaquiano Pedro Ruivo degola mais de 100 prisioneiros e continua servindo o exército. Em fevereiro de 1915,
o capitão Tertuliano Potiguara, com um efetivo militar apoiado por Pedro Ruivo, decide atacar o reduto de Aleixo Gonçalves. Após 11 horas de combates em matas fechadas, desfiladeiros e banhados, a tropa de Potiguara entra no reduto, saqueando e incendiando. Mas tudo está abandonado. Aleixo levou seus homens para Santa Maria. A fome começa a aumentar. Vi morrer muitas crianças de fome, que não tinham o que comer. Comiam muita fruta de embuia também, quando dava. As frutas de embuia descascavam, tiravam aquela carepa preta e torravam no borraio quente e comiam, para não morrer de fome. Quando eles matavam a reis, eles assavam tudo a reis, inteiro. Para modo não arruinar, porque não tinha sal para salgar, não é? Então fazia o moquém, assava, depois de assado, comia sem sal. Que nós comíamos 4 pares de bruaca no jagunço, que meu pai era um homem folgado, tinha, né? E daí, aqueles pares de bruaca aqui, porque nós acabamos de comer as bruacas aqui no Timbó Grande. Como é que você fazia a bruaca? Cortava aquele pedacinho assim do couro, como contei. E daí pelava e torrava na cinza quente. E daí socava e ponhava numa caçarola, mas crescia aquilo. Aquilo era a melhor comida do jagunço, foi aquilo. Cerca de 1000 homens, apoiados por metralhadoras, investem sobre Santa Maria. Na guarda dos Crespos, são repelidos por 130 jagunços. Se fosse o entreveiro maior foi aqui, não foi derrotada a força, foi aqui. Em que lugar que foram os combates aqui? Em toda parte, nessas beiras de serra aí, deu combate. Os caboclos são mais uma vez vencedores. O aspecto místico é reforçado. E todo o povo. E o que esse povo fazia? Nada. Rezava, comia, criação alheia, mas nada. Mas os homens iam lutar, né? Alguns iam, outros não. Assim como papai, esse marido meu que foi casou comigo, esse nunca brigaram. Nunca foi de briga com lá. Os jagunços que morria ressuscitava. Podia brigar valendo, por isso que os jagunços avançavam nas forças, né? Morria, mas ressuscitava de novamente. Mas até hoje não ressuscitou ninguém. Quem sabe mais para frente, né? Então, tem um camarada lá em Caçadores, mas por isso ressuscitou muita gente, né? Nos Estados Unidos estão todos ressuscitados. Eles deixaram tocado no carro. Daí gritavam viva, lá assim, no caçador grande, tinha o reduto. Ali 50, 100 homens formados, tudo assim em linha. E gritavam o viva, e cava naquela série que fazia boa. O grito daquele pessoal do viva que eles gritavam cá. E era formado 2, 3 vezes por dia, bem cedo, meio-dia e de tarde. Não tinha bom, nem que estivesse batendo água, tinha que gritar viva lá e formar. Pois é, a forma era tocada a buzina, não é? E tinha a forma da piazada e a forma das mulheres e dos homens. E tinha o tambor para bater, a voz da forma. E essa forma era para quê? Para gritar viva. Viva fulano de tal, viva uma coisa, viva outra. Assim. Um chegava com a bandeira diante do senhor assim, o senhor gritava viva lá. Tudo gritava viva, fazia umas voltas. E chegava no outro, do mesmo jeito. Até tudo naquele jeito. Era bonito? Hã? Era bonito? Bonito não era, mas era um farra de longe que não conhecia, se assustava, aquela gritarada, aquele bandé, aquele grito que atuava no mato. E daí, depois que gritava aquelas vivas, tudo, daí despachava o povo. O povo saiu da Copa para suas casas. Há uma nova investida militar contra Santa Maria. A tropa é reforçada com mais soldados, canhão de campanha e civis, os vaqueanos de Fabrício Vieira. Quase 2.000 soldados são derrotados novamente. Mas em plena mata é descoberto um ponto de onde se vê o reduto. O canhão bombardeia por quase um mês.
tudo gritava viva e tudo rezava. E os canhão no meio, e quando caía numa casa, numa igreja lá que tinha, virava em nada. São Sebastião estava lá, né? São Sebastião, esse lá de São Sebastião mesmo, né? No final de março, é formado um destacamento especial de 600 homens. São os melhores soldados e 100 vaquianos, entre eles muitos ex-jagunços. Marcham do norte sob o comando de Potiguara. Após 10 dias de combates, o militar chega ao centro de Santa Maria. As outras tropas não vêm apoiar sua investida. À noite, Potiguara é cercado. No dia seguinte, 2.000 soldados vindos do sul atravessam a guarda dos Crespos, abandonada, e se unem a Potiguara. Todos são cercados. Com Potiguara deu uma briga forte, porque ficou soldado morto desde lá da boca da serra até do quadro. As baixas são enormes. Na madrugada, os soldados abandonam o campo de batalha e seguem para a estrada de ferro. Setembrino considera a guerra terminada. Oficiais no clube militar denunciam a corrupção no comando das tropas que atuavam no contestado. Tudo morreram. O soldado era forte. Assim mesmo, a jagunçada era forte. Eles não podiam. A guerra estava longe de acabar. O capitão Vieira da Rosa assume o comando dos piquetes civis que agora atuam na repressão. Adeodato forma um novo reduto e começa a aplicar o terror interno. Primeiro aos dissidentes, depois contra os próprios companheiros. O governo é que tinha empunhado do general, porque força não dava voto. Entendeu? O voto foi o Adeodato. Ele merecia ser general, né? Ele estava a favor do governo, estava matando o povo, dos jagunços. Eu estava na porta. Quando eu vi o ronco o prato do cavalo, né, que ele tocava galope, era parada. Eu disse pra mãe do céu, o Joaquim vem vindo com gente morta. Daí ela disse, então corra pra dentro, pra mim não ver o sangue, né? Daí eu corria pra dentro, ia lá na cama e deitava. Já ouvi aquele gente de arrasto, é feio, né, ainda na terra seca. Vinha aquele barulho, parecia um couro seco. Ali passava, eles pinchavam tudo na costa do rio. Ah, ele gritava assim, Maria Maria, meu Senhor consantificado, filho da Virgem Maria, me guardai por esta noite e amanhã por outro dia. Pá! Assim o nego. Mas a fé se mantém nos redutos. Meu Senhor crucificado, filho da Virgem Maria, me guardai para essa noite e amanhã por todo dia. Não quero meu corpo preso, nem meu sangue derramado, nem com faca, nem com chumbo, meu Senhor crucificado. Amanhã rezava, faziam penitência. Chegou o tempo de sofrer, né? Em dezembro, se dá o último combate. Lau Fernandes e vaquianos, auxiliados por ex-jagunços, atacam de surpresa o reduto do Timbó. O último acampamento foi aqui, e a força derrotou. E foi queimado tudo quanto foi casa. Quantas casas tinham? E mais 3 tantos, 4 tantos desse tamanho. Foi queimado tudo. É que foi a derrota do Leonato, foi aqui. Era uma vila maior do que essa hoje? E era uma casa, um rancho em cima do outro. Eles bateram aqui no Timbó Grande no dia 17 de dezembro de 1915. Que eles bateram aqui, daí a força bateu e daí foi embora. E daí a jagunçada correram tudo para lá. Adeodato é preso e condenado. Em Florianópolis, é morto por homens do chefe de polícia Trujillo de Melo. Foram 3 anos de lutas que custaram mais de 8.000 vidas. Após a guerra,
A situação no sertão do Contestado pouco mudou. Milhares de famílias continuaram sem terra, enquanto o capital internacional colonizava a região, ocupando as propriedades e expandindo seus domínios até o oeste catarinense. Para os caboclos, havia terminado a Guerra de São Sebastião, um conflito gerado pela injustiça e ignorância. Foi o primeiro grande teste do exército brasileiro moderno. Nesses 2 anos que o senhor passou guerreando, vendo gente atirando em pessoas, correndo de tiro, o que foi que impressionou mais o senhor? Que cena? Eu impressionei mais que trouxe sempre um traumatismo disso, ainda mais quando tive aqui em Lages mesmo, que eu vim. Eu fiquei assim meio traumatizado e ver aquele horror, não gostava de conversar muito naquilo. Mas o que especialmente que traumatizou? Especialmente de ver que era um brasileiro que nem nós mesmo, que eram tudo irmãos, que era uma coisa sem vantagem. O que estava morto lá era o nosso caboclo aí do mato, o lavrador, o caboclo, a pessoa boa, falta de escola, falta de coisa que eles tinham lá. Acreditavam que morriam e ressuscitavam. Falta de cuidado, isso que foi monstruosidade da administração que tinha. Se haviam de cuidar naquilo, voltavam esses prefeitos aí, coronéis, que só queriam dinheiro e coisa da coisa, e grandeza. Esse que eu fiquei com ódio. Carreguei muito tempo. Hoje são 12 milhões de famílias de lavradores sem terra no Brasil. Em Santa Catarina, este número chega a 24 mil. O território brasileiro tem 850 milhões de hectares. 400 milhões podem ser utilizados para a agricultura. 1% dos proprietários controlam metade destas terras.